vocês. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os meios de transporte. Vocês sabem quantos meios de transporte existem? Será que existe apenas carro? Será que existe apenas moto ou avião? Vamos descobrir isso na aula de hoje. Os meios de transporte, eles são utilizados para fazer a deslocação de pessoas e também de produtos. Como assim de produtos, prof? Sim, antigamente as pessoas andavam de carroça ou de charrete. Isso, as pessoas se locomoviam para ir de uma cidade para outra, mas também para fazer suas vendas. Então elas levavam os legumes, as frutas, levavam as coisas que elas compravam até a sua casa. Com os meios de transporte, nós podemos nos locomover tanto de um município para outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro e de um estado para o outro. Isso mesmo, podemos usar esses vários meios de locomoção. Vamos conhecer alguns deles? De meio de transporte, aos que nós podemos utilizar para atravessar o mar, atravessar o céu, podemos usar nas estradas e também podemos usar nas linhas de trem. Isso mesmo. Vamos lá ao primeiro meio de transporte. Temos o transporte aquático. O transporte aquático, ele tem baixo custo e existem vários modelos dele, como você pode ver aqui atrás. O transporte aquático ainda é pouco utilizado no Brasil, por conta de rios, de mares não serem tão extensos, então nós não utilizamos muito. Temos também os transportes ferroviários, isso mesmo, que são os trens. Eles são pouco utilizados aqui no Brasil, são mais utilizados em cidades aqui do Paraná, pois eles carregam os produtos de uma cidade para outra ou às vezes também de um estado para o outro. Existe também o transporte rodoviário. O transporte rodoviário vocês conhecem, não é mesmo? O transporte rodoviário, ele é bastante utilizado aqui no Brasil, pois ele precisa de rodovias, de estradas, pois ele precisa de combustível para se locomover. Podemos citar vários exemplos, como você pode ver aqui atrás. Como já é de costume, os transportes rodoviários, eles precisam de estradas boas, sem buraco, com sinalização, para que não dê acidente, não é mesmo? E por conta disso, os transportes rodoviários, eles podem ser citados como caminhão, como ônibus, como carro, que são utilizados em grande quantidade de pessoas, que podem transportar várias pessoas, alimentos, produtos para serem utilizados. Existem transportes que nós utilizamos várias vezes ao dia, como o ônibus, que nós pegamos várias vezes para ir para a escola, para ir para casa, para ir para o trabalho. Tem a bicicleta também, que nós usamos para utilizar para fazer exercício, não é mesmo? Temos o carro, que nós usamos para ir viajar de uma cidade para outra, ou às vezes quando a gente vai no mercado fazer compra e nós precisamos do carro para ir até lá. Também temos o ônibus, que podemos nos locomover de uma cidade para outra ou de um estado para outro. Temos também o caminhão, onde nós carregamos várias cargas, seja de legumes, seja de animais ou seja mesmo até de combustível. E temos o meio de locomoção aéreo, que será o avião, que carrega várias pessoas também. Temos o helicóptero. Temos também os aquáticos, como o barco, o jet ski, o navio. Tenho certeza que vocês já andaram em um desses, não é mesmo? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje vai funcionar dessa maneira. Nós vamos pegar uma folha em branca e nós vamos procurar em revistas meios de transporte. Isso mesmo, meios de transporte. Todos que você achar. Nós vamos fazer uma classificação dos aquáticos, dos terrestres e dos aéreos. Vamos lá comigo? Para a atividade de hoje, vocês vão pegar uma folha branca e vão recortar de revistas, jornais e livros que vocês têm aí, vários meios de transporte. Aqui eu tenho um meio de transporte, um avião, uma moto, um carro
bicicleta, barcos e mais um barco. Com isso, nós vamos fazer a colagem desses meios de transporte. Feito toda a atividade, vocês vão escrever meios de transporte e ao lado de cada meio de transporte o seu nome. Para a nossa próxima atividade, nós vamos fazer o meio de transporte. Isso mesmo. Para a nossa próxima dinâmica, nós vamos construir o meio de transporte. Isso mesmo. Vamos conferir comigo? Oi, alunos! Na atividade de hoje, nós vamos fazer um avião com grampos de roupa. Isso mesmo, e com palitinhos. Então, os materiais que você vai precisar é de palitinhos, grampo, vai precisar de cola colorida para colorir seu avião, vai precisar de tinta para pintar o aviãozinho também. Vamos pintar os grampos. Você pode pintar da cor que você quiser. Em seco e a base do avião também, nós vamos fazer a colagem. Após terminar a colagem do aviãozinho, vamos enfeitá-lo com as colas coloridas. Nosso avião ficou assim. Agora fica a sua criatividade realizar vários outros modelos. Princesas soltam pum. Depois de chegar da escola, Laura chamou o pai e perguntou: As princesas soltam pum? Por que você quer saber isso? Perguntou o pai curioso. É que na escola rolou uma briga, mas antes de contar o que aconteceu, quero que você responda a minha pergunta. Acho que sim. As princesas soltam pum, respondeu o pai com muita delicadeza. Não pode ser, pai. Na escola, a discussão era sobre isso. O Marcelo falou para as meninas que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era impossível, que nenhuma princesa no mundo soltava pum. Mas desconfiei que o Marcelo tivesse razão. Mas, pai, como você sabe que elas soltam pum? O pai, que amava livros e boas histórias, assim como a filha, se levantou, foi até a biblioteca, olhou para Laura e fez um gesto com um dedo indicador na boca. Era para eles ficarem em silêncio. Depois de um tempo, o pai encontrou um livro que parecia ter mais de 200 anos. O que é isso, pai? O pai fez cara de mistério. Levou a filha até seu escritório, trancou a porta e disse baixinho, quase sussurrando: Este é o livro secreto das princesas.
Ao ouvir aquilo, o coração de Laura disparou. O livro secreto das princesas. E o que conta esse livro, pai? Todos os segredos das princesas mais famosas do mundo. Inclusive, tem um capítulo chamado Problemas Gastrointestinais e Flatulências das mais encantadoras princesas do mundo. Problemas gastrointestinais e flatulências das mais encantadoras princesas do mundo? O que significa isso, pai? Neste capítulo, temos alguns relatos altamente secretos sobre os puns que as princesas soltaram. Você quer começar por quem? Pai, é claro que quero começar com a Cinderela. O pai foi folheando o livro, parou numa parte, leu e disse para a filha: Você lembra da noite do baile da Cinderela? Sim. Naquela noite, ela estava muito nervosa. Antes de ir para o baile, ela comeu 2 barras de chocolate que a madrasta havia escondido na despensa. Na hora da dança, o príncipe apertou muito a cintura da Cinderela. Ela não aguentou e soltou um pum, bem no instante em que o relógio avisou que era meia-noite. Ufa, pai! Quer dizer que o príncipe nem percebeu? Não, filha. E a Branca de Neve? O pai pulou algumas páginas, passou o olho em cima delas e disse: A comida dos anões era muito gordurosa. Eles gostavam de torresmo, repolho refogado, queijos de todos os tipos, bolos de abricó. A Branca de Neve já estava estufada com toda aquela comida cheia de colesterol. Quando a madrasta deu a maçã envenenada para ela, não houve nem tempo de experimentá-la. Branca soltou um pum tão fedorento que chegou a ser tóxico. Ela desmaiou por causa disso. Por isso os anões a colocaram num caixão de vidro, para ninguém sentir o cheiro? É evidente, minha filha. E como o príncipe teve coragem de chegar perto dela? Aqui no meu livro diz que, no dia em que o príncipe passou e viu o caixão de vidro, ele estava com uma gripe danada, o nariz todo entupido. Ufa! Se não fosse isso, a Branca de Neve estaria morta. Pode ter certeza, disse o pai convicto. E a Pequena Sereia? O pai procurou por um tempo e finalmente disse: Ela é a princesa que mais conseguia disfarçar seus problemas gástricos. Quando dava aquela vontadezinha, era só pular na água, e quando apareciam as bolhas, ela dizia que eram as algas que estavam arrotando. Mas, mesmo soltando pum, elas continuam sendo lindas princesas, não é, pai? Claro, filha. Elas são princesas mais lindas do mundo, mas até as princesas soltam um pum. O importante é você não espalhar esse segredo por aí. O pai de Laura pegou o livro secreto das princesas e contou para a filha algo que ninguém sabia. Descubram esse segredo e não o contem para ninguém.